Durante muito tempo, era improvável um passeio no shopping que não terminasse com compras feitas nas populares lojas de roupa, como C&A, Renner e Riachuelo. Porém, o varejo de vestuário está passando por uma severa crise, diante de um cenário econômico incerto e com a concorrência absurda de marcas estrangeiras como a Shein. O governo atual acabou de tomar uma atitude controversa para, supostamente, proteger o mercado nacional. E quem vai pagar por isso é você. O mercado de fast fashion, ou moda rápida, causou uma revolução na forma de consumir roupas e acessórios. Nunca na história foi tão rápido e acessível renovar o guarda-roupa. As primeiras varejistas de vestuário, como Renner, Marisa e Riachuelo, explodiram no Brasil na segunda metade do século passado. Antes disso, a fabricação de roupas era predominantemente artesanal e dependia de um alfaiate ou costureira, num processo lento e caro. Mas após a evolução da tecnologia têxtil, que viabilizou a produção em larga escala, as varejistas conseguiram baratear consideravelmente suas linhas de roupas. Outra tendência que ajudou a impulsionar esse mercado no Brasil foram os shopping centers. Um espaço comercial moderno, seguro e integrado, foi um ambiente perfeito para criar uma cultura de consumo recorrente que cresce até hoje. Nessa conjuntura, as gigantes da moda rápida reinaram por um longo período. Mas será que esse modelo antigo vai resistir à migração do consumidor para o mercado digital? Quais são as novas empresas que surgiram nesse novo cenário? Certas companhias se destacam no comércio eletrônico da moda atualmente. Algumas pelo preço muito abaixo do mercado e oferta abundante, como a Shein, e outras pela sua variedade de produtos, tecnologias de interação com o cliente e opções de personalização. É o caso da Amaro. Fundada em 2012, a companhia tinha como objetivo revolucionar o mercado da moda brasileiro e, para isso, apostou no meio digital para a comercialização de seus produtos. Há 11 anos, essa era considerada uma aposta arriscada, já que o comércio eletrônico estava apenas engatinhando. Hoje, com o avanço colossal do mercado digital, essa ideia se provou visionária. Focada em moda feminina, beleza, bem-estar e decoração, a Amaro cresceu com vigor na última década, fazendo uso maciço de Big Data e alta tecnologia na fabricação dos produtos, como inteligência artificial, para criar coleções personalizadas e oferecer recomendações de estilo para o cliente. Além de ter forte presença nas redes sociais, a empresa cresceu rapidamente. Era, sem dúvida, uma companhia bem aliada com a era digital. Porém, apesar de ter saído na frente das suas concorrentes, a Amaro sofreu, como tantas outras empresas varejistas, os efeitos da crise sanitária de 2020, que abalou o mundo. Desde então, passou a enfrentar problemas financeiros. Sem conseguir se recuperar, no último dia 28 de março, a varejista digital de vestuário entrou com um pedido de recuperação extrajudicial. A solicitação ocorreu ao mesmo tempo em que a Amaro busca seus credores para renegociar as volumosas dívidas que contraiu e é incapaz de pagar no momento. Os débitos da companhia somam quase 245 milhões de reais. Desse montante, 151 milhões são de dívidas bancárias e os outros 92 são de dívidas junto aos fornecedores. A empresa ainda alega enfrentar ações judiciais que colocam em risco suas atividades empresariais, com a possibilidade de falência e despejo das lojas. A Amaro serve como um exemplo cristalino de como as coisas não vão nada bem para o varejo de moda nacional, seja o digital ou o físico. As antigas gigantes do varejo, como C&A, Renner, Riachuelo e Marisa, também atravessam grandes problemas financeiros. A Marisa é a que enfrenta a situação mais preocupante. Em fevereiro deste ano, a marca anunciou estar em um processo de reestruturação, com o objetivo de quitar uma dívida de quase 600 milhões de reais. Além disso, a empresa está tendo que fechar algumas lojas físicas por conta de aluguéis atrasados. Essas notícias, claro, abalaram a imagem da companhia, que agora está enfrentando quedas sucessivas na bolsa de valores. Essa tendência de prejuízo das varejistas do vestuário não começou neste ano. Em maio de 2022, a Guararapes, dona da Riachuelo, divulgou que havia registrado um prejuízo líquido de 80 milhões de reais no primeiro trimestre do ano. A C&A também fechou o terceiro trimestre do ano passado com um déficit de 61 milhões e 400 mil reais. Por fim, a Renner, que está relatando problemas nas vendas. Segundo a companhia, as vendas nas lojas caíram 2,5% nos últimos 3 meses do ano passado. Isso é ainda mais alarmante, por se tratar de um período em que o setor está historicamente mais aquecido, graças às festas de fim de ano. As varejistas de moda estão numa situação tão delicada que empresas estrangeiras estão fazendo ofertas para adquiri-las, apesar delas não terem se colocado à venda.
O Brasil sentiu os efeitos de uma economia mundial instável no ano de 2022, aliado a um imprevisível e acirrado cenário eleitoral, que historicamente leva os governos brasileiros a gastarem mais. A taxa de juros de mais de 13% ao ano tem sido uma das grandes vilãs da economia, principalmente para o setor varejista. Com taxas tão altas, o dinheiro fica mais caro, tornando as linhas de crédito e os financiamentos menos acessíveis para os consumidores e para as empresas. Essa conjuntura é especialmente problemática para um setor como o varejo, que muitas vezes depende de empréstimos e credores para manter seus estoques. E como o crédito traz consigo um risco de calote, qualquer instituição bancária vai dificultar o acesso a ele quando a situação econômica for incerta. A situação crítica da Amaro e a quase falência da Americanas prejudicaram mais ainda esse setor já debilitado, para o qual os fornecedores estão cada vez mais desconfiados e duros nas negociações. E como a conjuntura internacional ajudou a afundar nossa economia. De 2017 a 2022, as diretrizes econômicas brasileiras eram focadas na diminuição da máquina pública, o que fez com que a taxa de juros, a Selic, ficasse baixa por quase todo o período. Um país que gasta menos não joga dinheiro desnecessário na economia e não causa inflação. Em março de 2021, a taxa base chegou a atingir o patamar de 1,9%, ou seja, menos de 2% ao ano. Contudo, a inflação atingiu o mundo inteiro nos últimos 2 anos, graças à quebra das cadeias de produção e de abastecimento, em meio à crise sanitária de 2020. Essa alta generalizada de preços se tornou ainda pior após a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Junto a tudo isso, veio a quebradeira de bancos internacionais, como o Silicon Valley Bank e o Signature Bank, e a quase quebra do Credit Suisse, que foi salvo no último momento. Para enfrentar o problema da inflação, o governo anterior cortou impostos, como o ICMS, que pressionava o preço da gasolina para cima, e dessa forma manteve os preços sob controle. Uma inflação controlada, um governo que gasta pouco e uma taxa de juros baixa permitiria aos fornecedores concederem crédito com mais facilidade para as empresas que trabalham com crédito a descoberto, ou seja, que compram os insumos dos fornecedores e passam a dívida para um banco pagar. A empresa comprava dos fornecedores e repassava a dívida para o banco. Este pagava os fornecedores e a varejista pagava ao banco depois, com juros. Assim, as companhias conseguiam oferecer mais produtos, enquanto os bancos lucravam com os juros das suas dívidas. A Amaro, durante muito tempo, fazia isso, assim como quase todas as suas concorrentes. Mas ela hoje deve mais de 150 milhões de reais aos bancos e outros 90 milhões aos seus fornecedores. Os bancos concediam essas linhas de crédito, contando que a tendência da taxa Selic seria de baixa, já que a situação era conjuntural, mas aqui no Brasil, o dever de casa estava sendo feito. Porém, recentemente, a taxa Selic aumentou, mas o Banco Central sinalizou um viés de alta, ou seja, disse que deve aumentar ainda mais. A inflação subiu também, e as contas públicas estão ameaçadas por gastos excessivos. O calote das lojas americanas aos seus fornecedores serviu como um alerta. Boa parte das varejistas que registram prejuízos podem não ter fôlego financeiro para honrar seus compromissos. A nova política de aumento desenfreado de gastos públicos está causando uma grande desconfiança por parte de investidores externos e os do Brasil, que estão reagindo a isso, diminuindo os aportes no país. O varejo, especialmente o de vestuário, é um dos setores que mais sofre com isso. Mas existe uma outra variável nesta equação, que representa um enorme desafio para o varejo nacional: a concorrência agressiva do exterior. Há alguns anos, as gigantes asiáticas como Shein, Shopee e AliExpress vêm ganhando a preferência do consumidor brasileiro. E as causas disso são diversas. Para a maior parte dos clientes, fazer compras no conforto de casa, ainda por cima por um preço muito mais baixo, são fatores determinantes. A queda drástica do poder de compra do brasileiro médio, com o crescimento da inflação nos últimos 2 anos, acentuou essa tendência. Gastar dinheiro para ir a um shopping center, onde as lojas praticam preços altos, não faz mais sentido para a maioria das pessoas. É um movimento natural do consumidor. Se as companhias asiáticas praticam preços muito abaixo do mercado nacional, por que comprar das brasileiras? Mas como elas conseguem fazer isso? A chinesa Shein, por exemplo, só tem lojas virtuais, o que reduz consideravelmente seus custos de operação e outras despesas que vêm com as lojas físicas, como aluguel e energia, entre outras. Na Shein, as roupas seguem direto da fábrica para os depósitos e de lá são exportados e endereçados aos compradores finais. Não tem atravessadores. Ninguém no meio dessa compra lucra um pouco mais por estar atravessando o produto. Outro motivo da Shein ser tão barata
é o foco na rotatividade do seu estoque, vendendo muitas peças por um preço baixo e lucrando na quantidade. Em outras palavras, a empresa prefere ofertar os produtos com uma margem de lucro menor do que manter excesso de estoque. Mas o fator que mais desequilibra o jogo em favor das asiáticas é a carga tributária. A Shein e outras empresas, como a Shopee e a AliExpress, estão inseridas em regimes tributários completamente diferentes dos praticados por aqui. As varejistas de moda brasileira precisam arcar com todos os impostos brasileiros e ainda enfrentar a nossa burocracia, que encarece suas operações e o preço final do produto. Além disso, o governo chinês mantém o câmbio artificialmente baixo, o que faz com que o yuan, moeda da China, esteja sempre abaixo de seu valor verdadeiro, seja em relação ao real, ao dólar ou a qualquer outra moeda relevante. Isso torna os produtos da China muito baratos quando se faz a conversão da moeda e impulsiona a exportação chinesa, enchendo os mercados de dezenas de países ao redor do mundo, a exemplo do Brasil, com produtos made in China. Essa é considerada uma prática desleal aos olhos da comunidade internacional, da qual a economia chinesa tira proveito. Tendo em vista esse panorama, o atual governo brasileiro pretende tomar uma atitude para proteger o varejo de moda nacional, mas que pode, no fim das contas, causar um problema para nós, consumidores. O governo, que foi eleito sob a bandeira de defender os pobres, pode, na verdade, prejudicá-los seriamente. Decidido a fazer uma reforma tributária baseada no aumento de impostos, o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já deixou claro que pretende fechar o cerco contra as gigantes asiáticas com novas taxações. Mas essa proposta, que tem como pretexto dar fôlego ao setor varejista nacional, pode acabar reduzindo as vendas não só das empresas asiáticas, como também das brasileiras. Taxar as empresas estrangeiras, que já possuem uma fatia significativa das vendas do varejo online, pode ter um efeito contrário ao esperado. Isso poderia provocar a alta dos preços das empresas internacionais como a Shein. E esse aumento, somado ao baixo poder de compra que nós brasileiros temos, pode fazer com que a gente simplesmente opte por não comprar nada, nem de empresas nacionais, nem das asiáticas. A intervenção do governo, nesse sentido, poderia também representar uma grave ameaça a toda a cadeia de produção e consumo, que envolve o setor da moda rápida. A queda das vendas afetaria primeiro as já debilitadas varejistas. Em seguida, seus fornecedores sofreriam com uma demanda reduzida. A conta, por fim, como sempre, seria paga pelo consumidor, sobretudo das classes mais baixas, que viria na forma de mais aumento de preços e desemprego. Mas então, qual seria a solução para salvar o varejo de vestuário nacional? Todos os setores sofrem com cargas tributárias excessivas e há muito tempo é defendido pelas vertentes liberais a diminuição da intervenção do Estado na nossa economia. O setor de serviços é o que mais emprega no Brasil e, por isso, um dos mais afetados pelos altos impostos. Nossas empresas, no geral, já possuem excelentes estruturas e mercadorias de boa qualidade. Para que nossos produtos sejam capazes de competir com os do exterior e possam até ser exportados a preços mais competitivos, precisamos dar fôlego ao nosso mercado. E só há uma forma de conseguir isso: cortando tributos. Porém, sabemos que um dos maiores responsáveis por nos impedir de estar entre as maiores potências mundiais é um governo que quer interferir em tudo. Como diz aquele dito popular, muito ajuda quem pouco atrapalha. Por isso, ir para um setor que o governo pouco atrapalha é muito importante. E foi através disso, aproveitando uma tecnologia pouco conhecida, mas que está escondida embaixo do nosso nariz esse tempo todo, que eu criei um negócio dos sonhos na internet. Estruturado, rentável e que não é preciso ter nenhuma habilidade inicial para começar. Caso te interesse, te explico um pouco melhor sobre ela em uma aula gratuita no primeiro link aqui embaixo. Ou basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na sua tela. E ainda falando de empresas, você com certeza conhece a Philips. Ela é uma gigante que, ao contrário do Mercado Livre, está em decadência. Fizemos um vídeo sobre a situação da empresa, que está aparecendo agora na sua tela. Basta clicar que eu te vejo do outro lado em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!